Audiobook do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Capítulo 8. Como manter o espírito jovem para sempre. O subconsciente nunca envelhece. É atemporal, eterno e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca morrerá. O cansaço ou a velhice não podem ser atribuídos a nenhuma qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a veracidade, a humildade, a boa vontade, a harmonia e o amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Aquele que continua a gerar essas qualidades aqui, nesse plano de vida, vai permanecer sempre jovem em espírito. O autor desse livro leu um artigo em uma revista há alguns anos que declarava que um grupo de médicos de renome da The Curse Clinic, em Cincinnati, Ohio, havia relatado que o fato de um indivíduo viver anos isolado não podia por si só justificar o aparecimento de doenças degenerativas. Esses mesmos médicos constataram que é o medo do tempo, e não o tempo propriamente dito, que tem um efeito nocivo sobre o envelhecimento nas mentes e nos corpos do ser humano. E que o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento prematuro. Durante os muitos anos de vida pública, o autor desse livro estudou em algumas ocasiões a biografia de homens e mulheres famosos que deram continuidade às suas atividades produtivas durante anos, bem além do período normal de vida profissional. Entretanto, o autor teve o privilégio de conhecer inúmeros indivíduos sem qualquer destaque, que em uma esfera menor pertenceram ao grupo daqueles mortais resistentes que provaram que a velhice em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Envelhecer na vida do pensamento. Há poucos anos, o autor visitou um velho amigo em Londres. Ele tinha mais de 80 anos. Encontrava-se doente, obviamente estava se rendendo à idade avançada. A conversa entre os dois revelou sua fraqueza física, seu sentimento de frustração e uma deterioração geral que se aproximava da ausência de vida. Queixava-se por ser inútil e por ninguém mais o querer. Com uma expressão de desânimo, traiu sua falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e não servimos para nada, esse é o fim. Essa atitude mental de futilidade e inutilidade era a principal razão para sua doença. A única coisa que via pela frente era a senilidade, nada mais. Na verdade, ele envelheceu em sua vida de pensamento. E seu subconsciente concretizou todas as evidências de seu pensamento habitual. A velhice é o alvorecer da sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas têm a mesma atitude desse homem infeliz. Elas têm medo do que chamam de velhice, o fim, a extinção, o que na verdade quer dizer que tem medo é da vida. No entanto, a vida é interminável. A velhice não é o passar dos anos, é o alvorecer da sabedoria. A sabedoria é a consciência dos grandes poderes espirituais no subconsciente e o conhecimento de como esses poderes podem ser aplicados para se levar uma vida feliz e plena. Tire da cabeça de uma vez por todas a ideia de ter 65, 75 ou 85 anos é sinônimo de que a vida acabou, seja para quem for. Pelo contrário, pode ser o início de um padrão de vida gloriosa, fértil, ativa e mais produtiva, melhor do que muitas pessoas já experimentaram. Acredite, tenha confiança e deixe que o subconsciente se encarregue de transformar isso em realidade. Bem-vindo à mudança. A velhice não é uma ocorrência trágica. O que é chamado de processo de envelhecimento é, na verdade, uma mudança. É para ser recebido com alegria e de bom grado. Assim, como cada uma das fases da vida humana é um passo à frente no caminho que não tem fim.
O homem tem poderes que transcendem seus poderes corporais, assim como sentidos que transcendem os 5 sentidos físicos. Os cientistas atuais têm encontrado evidências positivas e irrefutáveis de que algo consciente no homem pode deixar seu corpo presente e viajar milhares de quilômetros para ver, ouvir, tocar e falar com pessoas, mesmo que o corpo físico nunca deixe o sofá onde se encontra reclinado. A vida do homem é espiritual e eterna. Nunca precisa envelhecer, pois a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida se renova, é eterna, indestrutível e é a realidade de todos os homens. Evidências da sobrevivência. As evidências reunidas pelas sociedades de pesquisas psíquicas tanto da Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos são avassaladoras. Qualquer um pode ir até uma biblioteca em uma cidade grande e pegar volumes dos anais da sociedade de pesquisas psíquicas que se baseiam nas descobertas de cientistas ilustres no que se refere à sobrevivência após o que é chamado de morte. Lá, será encontrado um relato surpreendente sobre experimentos científicos que estabelecem a realidade da vida após a morte no estudo O Problema da Sobrevivência Psíquica, de Howard Carrington, diretor do Instituto Psíquico Norte-Americano. A vida é... Sr. Edison, o que é a eletricidade? Perguntou uma mulher a Thomas Edison, o feiticeiro da eletricidade. Senhora, eletricidade é. Use-a, ele respondeu. A eletricidade é um nome dado a um poder invisível que não se compreende em sua totalidade, mas é possível aprender tudo sobre o princípio da eletricidade e suas aplicações. Ela é usada de diversas maneiras, embora o cientista não possa ver um elétron a olho nu, aceita-o como um fato científico, uma vez que essa é a única conclusão válida que coincide com suas outras provas experimentais. Ninguém consegue ver a vida. No entanto, todos os seres humanos sabem que estão vivos. A vida é. Os seres humanos estão aqui para expressá-la em toda a sua beleza e glória. A mente e o espírito não envelhecem. A Bíblia diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. João 17, versículo 3. Aquele que pensa ou acredita que o ciclo terreno composto por nascimento, infância, juventude, maturidade e velhice é tudo que existe na vida é de fato digno de compaixão. Esse tipo de indivíduo não tem nenhum esteio, nenhuma esperança, nenhuma visão e para ele a vida não tem sentido. Esse tipo de crença traz frustração, estagnação, ceticismo e um sentimento de desânimo que resulta em neuroses e aberrações mentais de todas as espécies. Aquele que não pode jogar uma partida forte de tênis ou nadar tão rápido quanto seu filho, ou cujo corpo se encontra menos ágil ou passou a andar mais devagar, deve lembrar-se de que a vida está sempre mudando de roupagem. O que os homens chamam de morte é apenas uma jornada para uma nova cidade em outra dimensão da vida. O autor desse livro, em suas palestras, sempre diz a homens e mulheres que devem aceitar o que é chamado de velhice com naturalidade. A idade tem sua própria glória, beleza e sabedoria. A paz, o amor, a alegria, a beleza, a felicidade, a sabedoria, a boa vontade e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem nem morrem. O poeta e filósofo Ralph Waldo Emerson declarou: não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha para contar. O caráter, a qualidade da mente, a fé e as convicções do ser humano não estão sujeitos à decadência. O indivíduo é tão jovem quanto pensa ser. De tempos em tempos, o autor faz palestras no Colston Hall, em Londres,
Certa vez, após uma dessas palestras, um cirurgião contou-lhe o seguinte: tenho 84 anos, opero todas as manhãs, visito os pacientes de tarde e escrevo para publicações médicas e científicas à noite. Sua atitude era de que ele era tão útil quanto acreditava ser e tão jovem quanto os seus pensamentos. Ele acrescentou: é verdade quando você diz que o homem é tão forte quanto pensa ser e tão valioso quanto pensa ser. Esse cirurgião não se rendeu à idade avançada. Ele sabe que é imortal. Esse é o comentário final. Se eu morrer amanhã, vou operar pessoas na próxima dimensão, mas não com bisturi de um cirurgião, e sim através de uma cirurgia mental e espiritual. Os cabelos grisalhos são um bem ativo. Quando parar de trabalhar, nunca diga estou aposentado, velho acabado. Isso aponta em direção à estagnação, à morte, e sem dúvida pode levar o indivíduo ao fim. Alguns homens são velhos aos 30 anos, enquanto outros são jovens aos 80. A mente é o mestre tecelão, o arquiteto, o designer e o escultor. George Bernard Shaw ainda estava bem ativo aos 90 anos, e a qualidade artística de sua mente não tinha relaxado em suas atividades profissionais. O autor se encontra com homens e mulheres que comentam, vez ou outra, que alguns empregadores praticamente batem a porta na cara deles quando dizem ter mais de 40 anos. Essa atitude por parte dos empregadores deve ser considerada como fria, calculista, perversa e completamente desprovida de compaixão e compreensão. Parece que dão ênfase total à juventude, imaginando que o indivíduo precisa estar abaixo dos 35 para ter consideração. O raciocínio por trás disso é com certeza muito frívolo. Se o empregador parasse e pensasse, perceberia que o homem ou a mulher não estão comercializando sua idade ou cabelos grisalhos, e sim querendo oferecer talento, experiência e sabedoria acumulados por anos de experiência no mercado da vida. A idade é um bem ativo. A idade do empregado deve ser um bem ativo e distinto para qualquer organização, devido aos anos de prática e à aplicação dos princípios da regra de ouro e da lei do amor e da boa vontade. Os cabelos grisalhos, para aqueles que os têm, devem representar maior sabedoria, habilidade e compreensão. A maturidade emocional e espiritual deve ser um bem importante para toda e qualquer organização. Não se deve pedir a um homem para parar de trabalhar aos 65 anos. Esse é o momento da vida em que ele pode ser mais útil para lidar com problemas de pessoal, fazer planos para o futuro, tomar decisões e orientar os outros no campo das ideias criativas com base em suas experiências e discernimento em relação à natureza dos negócios. Viva de acordo com a idade. Um roteirista de Hollywood contou ao autor desse livro que tinha de escrever roteiros voltados para mentes de crianças de 12 anos. Isso é uma tragédia, uma vez que se espera que grandes massas de pessoas se tornem maduras emocionalmente e espiritualmente. Com isso, dá-se ênfase total à juventude, apesar de a juventude ser a fase da inexperiência, da falta de discernimento e do julgamento precipitado. Consigo acompanhar o melhor deles. Eis uma situação de um homem de 65 anos que está tentando desesperadamente se manter jovem. Ele nada com os homens mais jovens todos os domingos, faz caminhadas longas, joga tênis e se vangloria de suas proezas e força física ao anunciar: olha, consigo acompanhar o melhor deles. Ele provavelmente se lembra da grande verdade, porque como imaginou no seu coração, assim é. Provérbios 23, versículo 7. Dietas, exercícios e jogos de todos os tipos não vão manter esse homem jovem. É necessário que ele observe que envelhece ou permanece jovem de acordo com seus processos de pensamento. Seu subconsciente está condicionado aos seus pensamentos. Se seus pensamentos estão voltados constantemente para o belo,
o nobre e o bem, isso significa que ele vai permanecer jovem independentemente da idade cronológica. Medo da velhice. Já disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Há muitas pessoas que têm medo da velhice e ficam incertas em relação ao futuro, pois precipitam a deterioração mental e física à medida que os anos avançam. O que pensam e sentem vai acontecer. O indivíduo envelhece quando perde o interesse pela vida, quando deixa de sonhar, de almejar novas verdades e de procurar por novos mundos para conquistar. Quando sua mente está aberta a novas ideias, novos interesses, e quando levanta a cortina e deixa o brilho do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo entrarem, o indivíduo trilha um caminho para se manter jovem e cheio de energia. Você tem muito a oferecer. Aqueles que têm 65 ou 95 anos precisam compreender que ainda têm muito a oferecer. Podem ajudar a estabilizar, aconselhar e orientar a geração mais jovem. Podem dar o benefício de seu conhecimento, sua experiência e sua sabedoria. Podem sempre olhar para frente, pois a qualquer momento terão condições de contemplar a vida infinita. Vão descobrir que nunca poderão deixar de desvendar as glórias e as maravilhas da vida. Ao tentar aprender algo novo a cada momento do dia, vão descobrir que suas mentes se manterão sempre jovens. Idade: 110 anos. Em algum momento, enquanto encontrava-se a trabalho em Bombay, na Índia, o autor desse livro foi apresentado a um homem que disse ter 110 anos de idade. Tinha o rosto mais belo que ele já vira na vida. Parecia transfigurado pela irradiação de uma luz interior. Seus olhos continham uma beleza rara que indicavam que ele tinha envelhecido em anos de felicidade. Não apontavam nenhum sinal de que sua mente havia deixado de esmaecer suas luzes. A aposentadoria, um novo empreendimento. O indivíduo nunca deve permitir que sua mente se aposente. Ela deve ser como um paraquedas que só tem utilidade quando se abre. É importante que o indivíduo esteja aberto e receptivo a novas ideias. O autor desse livro conheceu homens que se aposentaram entre 65 e 70 anos. Pareciam definhar e morriam em poucos meses. Era óbvio que sentiam que a vida estava no fim. A aposentadoria pode ser um novo empreendimento, um novo desafio, um novo caminho. O início da realização de um sonho antigo. É indescritivelmente deprimente ouvir um homem dizer: "O que vou fazer agora que estou aposentado?" Na verdade, ele quis dizer: "Estou morto mental e fisicamente, minha mente está falida de ideias." Tudo isso é uma imagem que não retrata a realidade. A verdade é que o indivíduo pode realizar mais aos 90 do que aos 60 anos, porque a cada dia cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo através de seus novos estudos e interesses. Graduou-se para ter emprego melhor. Um executivo que mora próximo à casa do autor desse livro foi forçado a se aposentar há poucos meses por ter atingido os 65 anos. Comentou com o autor: "Considero a minha aposentadoria como um salto do jardim de infância para a primeira série." E passou a discorrer filosoficamente da seguinte forma: quando saiu do ensino médio, subiu a escada para a faculdade. Percebeu que esse era um passo à frente em sua educação e para a compreensão da vida em geral. Da mesma forma, agora podia fazer as coisas que sempre pretendera fazer, e, portanto, sua aposentadoria era também um outro passo à frente na escalada da vida e da sabedoria. Chegou à rápida conclusão de que não precisaria mais se concentrar em fazer dinheiro para se sustentar. Agora, iria voltar toda a sua atenção para viver a vida.
Como é fotógrafo amador, fez alguns cursos de fotografia, empreendeu uma viagem ao redor do mundo e fotografou lugares famosos. Atualmente, faz palestras para vários grupos, associações e clubes e tem uma boa demanda. Há várias maneiras de se interessar por algo que vale a pena. É preciso se entusiasmar por novas ideias criativas, fazer progressos espirituais e continuar aprendendo e crescendo. É dessa forma que o indivíduo se mantém jovem no coração, pois perpetua a fome e a sede de novas verdades, e seu corpo, por sua vez, reflete seu pensamento em todos os momentos. O indivíduo tende a ser um produtor e não um prisioneiro da sociedade. Os jornais têm constatado que a população de idosos que votam em eleições na Califórnia vem crescendo consideravelmente. Isso significa que serão ouvidos na Assembleia Legislativa Estadual e também nos corredores do Congresso norte-americano. O autor desse livro acredita que será promulgada uma lei federal que proíbe os empregadores de discriminação contra homens e mulheres devido à idade avançada. Um homem de 65 anos pode ser mais jovem mental, física e fisiologicamente do que outros de 30. É estúpido e ridículo dizer a um homem que ele não pode ser contratado porque tem idade superior a 40 anos. É como lhe dizer que ele está pronto para virar sucata ou ir para o lixo. Diante disso, o que um homem de 40 anos ou mais deve fazer? Enterrar seus talentos e esconder suas qualidades e habilidades? Os homens que são privados e impedidos de trabalhar devido à idade avançada devem ser sustentados pelo governo em níveis municipal, estadual e federal. As várias organizações que se recusam a contratá-los a se beneficiar de sua sabedoria e experiência serão tributadas para sustentar essas aposentadorias. Essa é uma forma de suicídio financeiro. O ser humano está aqui para desfrutar de seu trabalho e para ser um produtor e não um prisioneiro da sociedade que o obriga a viver na ociosidade. O corpo desacelera gradativamente à medida que o indivíduo avança na idade, mas a mente pode ficar muito mais ativa, alerta, viva e acelerada através da inspiração do subconsciente. Na verdade, a mente nunca envelhece. Jó disse: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda." Jó 29, versículo 2 ao versículo 4. O segredo da juventude. Para recapturar os dias da juventude, o indivíduo tem que sentir o poder milagroso, curador e rejuvenescedor do subconsciente se deslocando por todo o seu ser. É preciso ter consciência e sentir que está inspirado, em estado elevado, rejuvenescido e carregado espiritualmente. Pode borbulhar de entusiasmo e alegria, como nos dias de sua juventude, pela simples razão de que sempre é possível recapturar mental e emocionalmente o estado jovial. A lâmpada que brilha sobre sua cabeça é a inteligência divina que lhe revela tudo o que você precisa saber, além de permitir que afirme a presença de suas boas qualidades, independentemente das aparências. O indivíduo anda pela orientação do seu subconsciente porque sabe que o alvorecer sempre aparece e as sombras sempre somem. Tenha uma visão positiva de si. Em vez de dizer estou velha, é fundamental que se diga tenho sabedoria no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais ou as estatísticas mantenham uma imagem da velhice, dos anos de declínio, da decrepitude, da senilidade e da inutilidade. É preciso rejeitar essas informações, pois não passam de mentiras.
As pessoas devem se recusar a ser hipnotizadas por esse tipo de propaganda enganosa. Devem afirmar a vida, não a morte. Precisam ter uma visão de si como pessoas felizes, radiantes, bem-sucedidas, serenas e poderosas. Mente ativa aos 99 anos. O pai do autor desse livro aprendeu francês aos 65 e tornou-se uma autoridade nesse idioma aos 70. Fez um curso de gaélico quando tinha pouco mais de 60 e tornou-se um professor reconhecido e famoso da língua. Ajudou sua filha em uma escola de ensino superior e continuou a estudar até morrer aos 99 anos. Sua mente era tão lúcida aos 99 como quando ele tinha 20. Além disso, sua escrita e seu raciocínio tinham melhorado com o avanço da idade. Na verdade, o indivíduo é velho tanto quanto pensa e sente que o é. O mundo precisa de seus cidadãos idosos. Marco Pórcio Catão, o patriota romano, aprendeu o grego aos 80 anos. Madame Ernestine Schumann-Heink, a grande contralto germano-americana, atingiu o auge de seu sucesso depois de se tornar avó. É maravilhoso contemplar as realizações dos mais velhos. O general Douglas MacArthur, Harry S. Truman, o general Dwight David Eisenhower e o financista norte-americano Bernard Baruch foram pessoas interessantes, ativas e que contribuíram com seus talentos e sabedoria para o processo mundial. O filósofo grego Sócrates aprendeu a tocar instrumentos musicais quando tinha 80 anos. Michelangelo pintou suas maiores telas aos 80. Foi também aos 80 que Simonides de Céus ganhou o prêmio de poesia. Johann Wolfgang von Goethe terminou Fausto e Leopold von Ranke deu início à obra A História do Mundo, que concluiu aos 92 anos. Alfred Tennyson escreveu o magnífico poema Crossing the Bar, aos 83 anos. Isaac Newton trabalhava arduamente próximo aos 85 anos. Aos 88, John Wesley dirigia, pregava e orientava o metodismo. Vários homens de 95 anos frequentavam as palestras do autor desse livro e sempre comentavam que tem melhor saúde hoje do que aos 20. É preciso colocar os cidadãos idosos em altas posições e dar a eles todas as oportunidades para que cultivem as flores do paraíso. Aquele que já está aposentado deve se interessar pelas leis da vida e pelas maravilhas do subconsciente. Faça coisas que sempre quis fazer, estude novos assuntos e investigue novas ideias. Reze da seguinte forma: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Os frutos da velhice. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Jó, capítulo 33, versículo 25. A velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus, do mais alto ponto de vista. O ser humano tem que compreender que está em uma jornada interminável, que abrange uma série de passos importantes no oceano incessante, incansável e infinito da vida. E em seguida, repetir com o salmista: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Salmos 92:14. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O ser humano é um filho da vida infinita, que não conhece limites. É um filho da eternidade. Encerro a parte 2 do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida, que teve o conteúdo do professor Joseph Murphy. E aguardo você agora na parte 3, que trará o conteúdo de Dale Carnegie. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.